Enquanto você me ouve agora, o mundo lá fora continua girando. Carros buzinam, pessoas correm para o metrô, notificações apitam nos celulares. A vida parece barulhenta, cheia, eterna. Nós somos viciados nesse barulho. Ele nos diz que estamos vivos, que somos importantes. Mas eu sempre preferi o contrário. Eu sempre preferi o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio das coisas esquecidas. Salas vazias onde a poeira dança na luz do sol. Prédios abandonados onde o eco dos passos soa como um intruso. Sempre achei que nesses lugares a verdade gritava mais alto. Só que eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia de que o silêncio também tem planos. E que ele estava esperando por mim. Meu nome não importa. O que importa é o que eu encontrei. E se você ouvir isso até o final, talvez o que eu encontrei também tenha encontrado você. Tudo começou com uma proposta de emprego que parecia boa demais para ser verdade. Ou, pelo menos, simples demais para ser recusada. Uma empresa de gestão de patrimônio estava desativando um prédio governamental antigo no centro da cidade. Uma daquelas construções dos anos 70, puro concreto e corredores labirínticos. Eles precisavam de um arquivista noturno, alguém sem família, sem pressa e, principalmente, sem curiosidade. A descrição era clínica. Organizar o acervo morto, separar documentos fiscais de registros pessoais, preparar para incineração ou digitalização. Pagavam o triplo do mercado. A única regra? Não abra as caixas marcadas com a fita vermelha. Apenas as catalogue e as envie para o subsolo. Eu deveria ter desconfiado da regra, mas eu precisava do dinheiro. E o silêncio... o silêncio daquele prédio era sedutor. Os 2 primeiros dias foram monótonos. O prédio era uma tumba de vidro e cimento. Eu trabalhava no 14º andar. A vista da cidade à noite era linda, mas lá dentro, o ar tinha um cheiro estranho. Cheiro de papel velho, ozônio e algo metálico, como cobre ou sangue seco. Eu passava as noites organizando faturas de 1998, memorandos de 2005. Nada interessante. Mas o isolamento começou a mexer com a minha cabeça. Às vezes, eu ouvia o elevador funcionar sozinho. As portas se abriam no meu andar. O corredor ficava vazio. E as portas se fechavam. Eu dizia para mim mesmo, é só um curto-circuito. Prédio velho. Mas no 3º dia, a rotina quebrou. Eram 3 da manhã. Eu tinha terminado uma pilha de caixas e precisava de mais espaço. Fui até o final do corredor oeste, uma área que o mapa da segurança dizia ser almoxarifado. Mas não havia almoxarifado. Havia uma porta de madeira pesada, destoando completamente das portas modernas de vidro dos escritórios. Não havia maçaneta, apenas uma fechadura antiga e uma fresta. E o mais estranho, não havia poeira na frente daquela porta. No resto do andar, o pó se acumulava nos cantos. Mas ali, o chão estava limpo, como se alguém tivesse entrado ali recentemente. A porta estava destrancada. Eu empurrei. O ar que saiu de lá de dentro era gelado, muito mais frio que o ar-condicionado do prédio. Lá dentro, não havia pilhas de caixas. Havia apenas uma mesa de metal, uma cadeira virada para a parede e um armário de aço cinza, daqueles de vestiário industrial. A única luz vinha da rua, filtrada por uma janela alta e suja. A luz laranja dos postes lá fora desenhava sombras compridas no chão. Eu entrei. Minha respiração formava vapor no ar. Por que aquela sala era tão fria? Caminhei até o armário. O metal estava úmido ao toque. Abri. Esperava encontrar uniformes velhos, produtos de limpeza. Mas só havia uma coisa lá dentro. Uma pasta. Não as pastas suspensas que eu estava organizando, mas uma pasta de couro sintético, gasta, amarrada com um barbante grosso. Sem código de barras.
sem etiqueta de confidencial. Apenas uma palavra escrita à mão, em caneta tinteiro preta, bem no centro. Inventário. Minha mente dizia: deixe isso aí, volte para o trabalho. Mas minhas mãos não obedeceram. Desatei o nó do barbante. Abri a pasta. Eram fotografias. Dezenas delas. Impressas em papel de alta qualidade, fosco. O tipo de foto que você vê em exposições de arte, não em arquivos corporativos. Peguei a primeira. Meus olhos demoraram alguns segundos para entender o que viam. Era uma rua de Nova York. Eu reconheci pelos táxis amarelos parados, pela arquitetura. O céu estava de um azul límpido, sem nuvens. O sol batia forte no asfalto. Mas algo estava errado. A rua estava deserta. Não havia motoristas nos carros. Não havia pedestres nas calçadas. Uma banca de jornal estava aberta, com as revistas expostas, mas sem o vendedor. Um copo de café estava caído no meio da faixa de pedestres, derramando o líquido marrom que brilhava ao sol. Parecia um cenário de filme, onde a equipe de filmagem saiu para o almoço. Mas a sensação que a foto passava era de abandono total. Virei a foto. No verso, uma data escrita com a mesma letra da capa. 11 de setembro de 2001, 9h05 da manhã. Meu estômago despencou. Eu sabia o que aquela data significava. Mas a foto não mostrava fumaça. Não mostrava as torres gêmeas caindo. Não mostrava o caos, os bombeiros, o pó, os gritos. A foto mostrava a cidade intacta, mas vazia. Como se o evento tivesse acontecido, mas em vez de destruição, o resultado tivesse sido o desaparecimento. Passei para a segunda foto. Uma praia na Indonésia, palmeiras curvadas, o mar recuado, expondo corais, cadeiras de praia tombadas. Data no verso: 26 de dezembro de 2004. O tsunami. Mas novamente, sem água negra invadindo tudo, sem corpos, apenas a praia, segundos antes ou depois, congelada num silêncio absoluto. Comecei a passar as fotos mais rápido, minhas mãos tremendo, derrubando algumas na mesa de metal. Fukushima, Haiti, Brumadinho, Beirute. Todas as grandes tragédias das últimas décadas estavam ali. Mas o ângulo nunca era o da notícia. Nunca era o da morte. Era sempre o da ausência. Era o mundo depois que as pessoas saíam de cena. Era uma catalogação de lugares marcados pela dor, mas limpos da presença humana. Quem tirou aquilo? Como alguém conseguiu registrar o vazio no momento exato em que o mundo deveria estar gritando? Foi então que eu percebi um padrão. As fotos não eram jornalísticas. Elas eram serenas. Havia uma beleza aterrorizante nelas. A luz era sempre perfeita. O enquadramento, simétrico. Como se o fotógrafo não estivesse com pressa. Como se o tempo tivesse parado para ele. Mas o verdadeiro horror estava no fundo da pilha. Havia uma divisória de papelão preto na pasta. Embaixo dela, as fotos continuavam. Peguei a próxima imagem. Era uma vista aérea de uma cidade europeia. Londres, talvez? O Big Ben ao fundo. A ponte de Westminster. Tudo intacto. Ônibus vermelhos parados em fila, sem passageiros. O rio Tâmisa correndo tranquilo. Virei a foto, esperando uma data antiga. Talvez a pandemia de 2020? Mas a data dizia 14 de outubro de 2029. Eu travei. Reli a data. 2029. Isso é uma piada, pensei. Alguém fez isso no Photoshop. É um projeto de arte conceitual. Peguei a próxima. Uma represa gigantesca. Rachaduras minúsculas na estrutura de concreto. Nenhuma água vazando ainda. Mas não havia nenhum engenheiro, nenhum segurança. Apenas a estrutura colossal, esperando para ceder. Data: 2 de fevereiro de 2027. Meu coração batia tão forte que eu sentia pulsando no pescoço. Eu olhei ao redor daquela sala fria. Pela primeira vez, senti que não estava sozinho.
Não que houvesse alguém ali fisicamente, mas senti que aquela pasta não deveria ter sido encontrada. Ou pior, que ela foi deixada para eu encontrar. Guardei tudo. Saí da sala. Tranquei a porta, mesmo sem chave, apenas empurrando com força. Voltei para minha mesa, peguei minha mochila e fui embora. Larguei o turno na metade. Nos dias seguintes, eu não voltei ao trabalho. Disse que estava doente, mas eu tinha levado a pasta comigo. Eu não conseguia comer. Espalhei as fotos no chão da minha sala. Usei uma lupa que tinha em casa para analisar os detalhes. Era impossível ser falso. A granulação, a luz, as sombras. Se fosse computação gráfica, era a mais perfeita que a humanidade já tinha criado. Mas havia uma foto que me incomodava mais que as outras. Uma foto datada de apenas 3 dias no futuro, em relação ao dia que eu estava vivendo. A foto mostrava um cruzamento movimentado em Tóquio, Shibuya. Os telões de LED estavam ligados, exibindo propagandas de marcas que eu conhecia e outras que eu nunca tinha visto. Mas o cruzamento, o famoso cruzamento onde milhares de pessoas passam, estava vazio. Nenhuma alma. Apenas sapatos. Centenas de pares de sapatos espalhados pelo asfalto. Data: a próxima terça-feira. Eu esperei. Eu não dormi por 72 horas. Fiquei sentado na frente da TV, com a foto na mão, mudando de canal entre a CNN, a BBC, a NHK. Na terça-feira, às 14 horas, horário local de Tóquio, o plantão de notícias entrou no ar. Alerta urgente. Um vazamento de gás tóxico não identificado no distrito de Shibuya obriga a evacuação imediata. Autoridades isolaram o perímetro. As câmeras do helicóptero mostravam o cruzamento. As pessoas correram. O caos durou 20 minutos. E então, o isolamento. A câmera focou na rua deserta. E lá estava. Não era gás tóxico. Ninguém morreu na hora. Mas na pressa, no pânico, as pessoas perderam coisas. Bolsas, casacos e sapatos. A imagem na TV era idêntica à foto na minha mão. O mesmo ângulo, a mesma luz, a mesma ausência. Eu desliguei a TV. O silêncio do meu apartamento nunca pareceu tão pesado. Eu entendi a lógica. As fotos não previam o desastre. Elas registravam o resultado final. O inventário não era sobre como acontecia. Era sobre o que sobrava. Era um catálogo de um mundo sendo esvaziado, peça por peça. Voltei para as fotos no chão da minha sala. Minha mente trabalhava febrilmente. Se aquilo era um inventário, qual era o objetivo? Quem precisa de fotos de lugares vazios? Corretores de imóveis? Arquitetos? Ou novos inquilinos? Foi quando percebi algo que fez meu sangue gelar. As datas futuras não eram aleatórias. Elas estavam ficando mais próximas umas das outras. 2027, 2028, 2029. E então, as datas pulavam para 2030 e se tornavam mensais. Janeiro, fevereiro, março. Cada foto, uma grande cidade. Paris, Nova York, Xangai, São Paulo. Todas vazias. Todas intactas. Prédios brilhando. Carros estacionados. Mas sem nós. Não havia corpos. Não havia guerra nuclear. Não havia invasão alienígena explícita. Havia apenas partida. Como se em algum momento a humanidade simplesmente decidisse ir embora, ou fosse convidada a sair. E então, cheguei na última foto da pilha. Aquela que estava virada para baixo, separada de todas as outras por uma folha de papel vegetal. Minhas mãos suavam tanto que quase manchei o papel. Virei a foto. Mas antes que eu revele o que havia naquela foto, siga esse canal, deixe seu like e o seu comentário sobre este aviso. Não era uma cidade famosa. Não era um ponto turístico. Era uma rua residencial. Árvores antigas.
Um prédio de 3 andares com a pintura descascada. Uma janela no segundo andar com uma cortina azul entreaberta. Eu conhecia aquela cortina. Eu comprei aquela cortina. Era a minha rua. O meu prédio. A minha janela. A foto tinha sido tirada de baixo, da calçada oposta, olhando para cima, para onde eu estava agora. Na foto, a janela estava aberta, mas não havia ninguém lá dentro. A luz do quarto estava apagada, e na calçada, na frente do prédio, nada. Virei a foto para ver a data. Eu esperava ver 2030, 2040. Eu esperava ter tempo, mas a data dizia hoje. E logo abaixo da data, 1 hora. 20 minutos a partir de agora. E escrito em vermelho, uma frase que não estava nas outras. Coleta finalizada. Larguei a foto. Corri para a janela. Olhei para a rua. Lá embaixo, na calçada oposta, exatamente no ângulo da foto, havia alguém. Não alguém. Havia uma forma. Parecia um homem, vestindo um terno cinza, impecável. Mas ele não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, como um espelho fosco. Ele segurava uma câmera antiga. Ele não estava tirando a foto. Ele já tinha tirado. A câmera estava abaixada. Ele estava olhando para cima, para mim. Meu interfone tocou. Eu não atendi, mas eu sabia quem era. Olhei para a sala, para as fotos espalhadas, e finalmente entendi. Aquilo não era um aviso para salvar o mundo. Aquilo não era para nós. Nós somos a bagunça que precisa ser limpa antes da mudança. As fotos são o catálogo de entrega. O mundo está sendo preparado para o próximo inquilino. E eles gostam de silêncio. O interfone parou de tocar. Ouvi o som da porta do prédio abrindo lá embaixo. Passos pesados nas escadas. Eles não estão vindo destruir. Eles estão vindo arquivar. Eu estou gravando isso agora, não para pedir ajuda, mas para deixar o meu próprio registro. Porque a única coisa que aquelas fotos não mostram é para onde nós vamos. A maçaneta da minha porta está girando agora. O silêncio chegou. E ele é ensurdecedor. Se você encontrar uma pasta sem nome, se você vir uma foto de um lugar que você conhece, mas vazio, não tente entender. Apenas corra, porque quando eles terminam o inventário, a coleta começa.